Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Se você quiser abrindo a sua Bíblia aí, pode abrir aí no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 11, por favor. Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Louvado seja o nome de Jesus. Domingo nós começamos a falar sobre esse texto, a qual eu e você vamos ler agora. Êxodo 12, capítulo 12, versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer nessa noite, pela tua glória, pela tua manifestação. Por tudo que nós vivemos aqui, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, porque se viemos até aqui, foi o Senhor que nos trouxe até aqui, foi o Senhor que nos possibilitou chegar até aqui, Senhor, e aquilo que alegra o nosso coração, aquilo que testifica a tua bondade no nosso coração é exatamente a tua palavra. E nós queremos pedir, Senhor, que essa noite não seja diferente. Nós repreendemos todo e qualquer tipo de ação do inimigo nesse lugar, Senhor. Todo e qualquer movimento, Senhor, que venha tirar a nossa atenção, que venha nos distrair, que venha tentar, Senhor, frustrar aquilo que o Senhor vai fazer essa noite, Senhor. Nós repreendemos no poder do nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que só o Senhor tem autoridade nesse lugar. O único, poderoso, digno e majestoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós queremos começar essa noite, Senhor, ganhando uma guerra primeiro lá em cima, para usufruir dos despojos aqui embaixo. E é exatamente isso que vai acontecer essa noite, Senhor. Porque se o inimigo pensa que ele vai vir aqui, vai fazer festa, vai querer bagunçar esse lugar, ele não vai, Senhor. Porque ele é um derrotado, ele é um caído, e ele precisa sair daqui no poder do nome de Jesus Cristo. O nome acima de todo nome, o nome mais poderoso que existe, no céu, na terra e debaixo da terra, Senhor. É isso que nós proclamamos sobre esse lugar, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Vida e abundância, uma noite poderosa e inesquecível é o que nós vamos viver essa noite, Senhor. E isso tudo vai acontecer para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pegou o mistério aí? Você pegou o mistério, então fique ligado, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? É que esse microfone aqui é mais ungido, é do Lucas, né? É do manto. É do manto. Olha aí, ó. A primeira ele já perdeu. Você pode aplaudir Jesus por isso? Como deve ser, ó. Eita, ficou até pregador das nações, né? Como deve ser triste alguém que foi feito para vencer e decidiu viver para perder, né? Assim é o inimigo. Satanás é assim. Ele foi feito para brilhar. Ele foi feito para ser um querubim, o mais belo, o mais poderoso. Mas não quis. Não quis. Ele não quis ficar no lugar que Deus fez para ele. Ele quis sair do lugar que Deus fez para ele, quis ir num lugar que não competia a ele, um lugar mais alto do que aquele que é mais alto do que todos. E se lascou. E foi cumprida a profecia na vida dele, onde diz que o Senhor abate os soberbos. Foi por isso que ele caiu.
Ele caiu porque ele quis subir num lugar acima onde ele poderia se sustentar. Isso já é um ensinamento poderoso para mim e para você. Permanecer é muito mais importante do que às vezes subir. Porque aqueles que permanecem são como o monte de Sião. O monte de Sião é bem alto. Então não é você que vai subir, é o Senhor que vai te elevar. Eita glória, vai ser forte essa noite. Pegou? Então tá bom. Sempre que eu e você pensarmos em chegar em lugares altos sem o Senhor, nós vamos chegar lá, vamos olhar para os lados e não vai ter ninguém lá. Nós vamos estar sozinhos. Porque muitas vezes nessa subida solitária rumo ao sucesso, nós nos corrompemos. Nós usamos pessoas para servir de escada. Nós oprimimos muita gente, nós envergonhamos muita gente. Nós deixamos muitas amizades de lado, nós corrompemos muitos princípios para chegar num lugar onde não existe nada. Não existe nada. Nós queremos muitas vezes na nossa vida preencher um buraco no nosso coração que só Jesus pode preencher. Você sabia que existe uma gavetinha para cada coisa no meu e no seu coração? Existe um lugarzinho certinho de todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que uma parte do fruto do Espírito é o domínio próprio, é a mansidão, é a paciência. Porque eu e você precisamos de todos esses elementos para nos portar como nós devemos nos portar. E quando algum deles sai do lugar, quando nós não conseguimos controlar, é como se nós perdêssemos a mão no sal da comida. Você está preparando a melhor comida do mundo, aquela comida que vai deixar a tua família feliz. Você comprou os melhores ingredientes. Tu foi no coque aqui no mercado e comprou até aquele alface orgânico, que é mais gostoso do que o convencional. Você escolheu os melhores ingredientes. Mas em um detalhe, no sal, que tu não escolheu marca, que pelo contrário, às vezes a gente compra o sal pelo preço, né? É o mais barato. Porque sal é sal. Sal só serve para uma coisa. E muitas vezes a gente perde a mão nesse sal. E quando a gente perde a mão no sal, das duas uma. Ou as pessoas não vão conseguir comer porque está muito salgado, ou as pessoas vão comer de cara feia porque está insonso. Mas eu e você não podemos ser assim. Se nós estamos preparando algo, nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ter temperança. Porque não são os problemas. Não são. É a maneira que eu e você os enxergamos. Você viu o que aconteceu aqui no começo do culto? Para muitos é uma bagunça. Nossa, o pessoal não sabe fazer, sabe, irmão? O Mike está aqui mexendo no Data Show faz 2 anos e meio. O Mike sabe mexer no Data Show. A pilha do microfone estava carregada. Então como nós nos portamos? Eu já poderia daqui já dar um chacoalho, já jogar um microfone, já... Não, essa noite não vai ter culto. Não. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O inimigo quer nos derrubar publicamente. E eu e você vencemos essas guerras espiritualmente. Da mesma maneira que ele vem, ele vai, irmão. Se ele vem em público, ele vai em público. Se ele vem no secreto, ele vai no secreto. Porque não somos eu e você, é o que nós carregamos. É o discernimento e a sabedoria e a hora certa de orar e a maneira de orar. E isso não faz de mim um super-homem, apesar de eu estar com a camisa vermelha. Não faz de mim um herói, não. Faz de mim dependente, em saber o porquê eu vim aqui. Eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por causa de Jesus. Então se eu estou aqui por causa de Jesus, eu vou continuar fazendo aquilo que Jesus mandou eu fazer, independente do que tem aqui para eu fazer.
Se não tiver microfone, nós vamos pregar sem microfone. Se não tiver instrumento, nós temos os músicos. Os músicos vão cantar sem instrumento. Se não tiver prédio, nós vamos para a praça, nós vamos para uma garagem, nós vamos para qualquer lugar. Mas nós não vamos deixar de fazer aquilo que nós estamos fazendo, que é manifestando a glória de Deus aqui nessa terra, que é sendo sal e luz, dando gosto, temperança na vida das pessoas e mostrando a elas que existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida, e ela se chama Jesus Cristo. Então, quando você tiver um problema na sua frente, quando vier uma adversidade, quando vier um vento forte, a primeira coisa que você precisa fazer é parar. A primeira coisa que você precisa fazer é parar, porque isso mostra onde você está firmado. Se você tem fé, você tem um firme fundamento. Se você tem fé, você tem uma certeza que você está firmado na rocha inabalável, na pedra angular, na pedra fundamental, na pedra de esquina. A pedra que, se nós estivermos nela, nada vai nos derrubar, nada vai nos derrubar. Talvez seja isso que o Senhor queira falar conosco essa noite, de como nós devemos nos comportar perante os problemas. E aí, o que eu faço? É difícil, né? Quando a gente tenta programar o improgramável, quando a gente tenta limitar o ilimitável, quando a gente quer usar Jesus só quando a gente precisa. Quando a gente pensa que Deus é um socorrista e não o nosso Pai. Quando a gente só vai a Deus quando está precisando de socorro, mas esquece de ir ao nosso Pai quando nós estamos bem, dizendo: Pai, muito obrigado por ter me ajudado. Obrigado por ter me mantido de pé nesse período. Senhor, eu estou feliz hoje, é graças ao Senhor. É por isso que Paulo insistia tanto em algumas igrejas: alegrem-se comigo no Senhor. Verdadeiramente eu digo novamente, alegrem-se comigo, estejam felizes. E nós queremos muitas vezes nos portar como alguém que apenas necessita. Nós queremos nos portar muitas vezes como aqueles que não estão ali por causa da presença, mas por causa do presente. O presente é consequência da presença. Você pegou isso aí? Você recebe o presente por causa da presença. É a presença que desdobra as bênçãos. É a obediência na presença do Senhor que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só entende o propósito quem está na presença. Só é chamado quem anda na presença. E é nesse lugar que você e precisamos estar. E domingo nós começamos a mensagem da Páscoa. Uma mensagem poderosa, a qual nós falamos muito sobre a libertação, o processo de libertação de Deus
com o povo do Egito, da qual nós falamos muito sobre Deus ver e Deus não fazer. É ou não é verdade? Nós lemos esse texto de Êxodo capítulo 12, linkamos ele com Gênesis capítulo 15, onde Deus diz para Abraão que aquele povo, os descendentes dele, passariam 430 anos no deserto, no Egito, perdão. O povo permaneceria 430 anos no Egito. Deus falou para Abraão. E Deus disse: mas eu vou usar o meu povo, quando eles se arrependerem, quando eles voltarem para mim, quando o clamor deles chegarem a mim, eu vou usar o clamor deles para juízo daquele povo. Então nós começamos a falar sobre todo o processo do capítulo 12 do livro de Êxodo, e nós paramos no versículo 6, a qual diz: tá esperto aí, menino do Data Show? Menino, nem vai dormir essa noite. Êxodo 12, 6. Nesse versículo nós paramos, onde diz que guardem o quê? Guardem o cordeiro. Eles tinham que separar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, puro, sem defeito. E aí vem o versículo 6, a qual diz: guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. E então nós entendemos que esse versículo cumpre o ato de quem sacrificou Jesus. E aí nós lemos Isaías 53, você lembra disso? Foi onde nós terminamos o culto de domingo, quando nós falamos do texto maravilhoso, do texto messiânico de Isaías 53, onde diz que certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, sobre si Ele levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sob as suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós fomos para que se cumprisse exatamente esse versículo 6. Então nós chegamos no versículo 7, pode deixar eles aqui, Mike, nós vamos até o versículo 11, por favor. Nós vamos de versículo em versículo. No versículo 12 diz: passem então um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comeram o animal. Qual que é o ensinamento desse versículo? Deus diz o que nós temos que fazer. Olha o que Deus está falando: passem. Deus fala e nós agimos. As profecias são as palavras de Deus saindo do céu e chegando na terra através de uma manifestação humana. Eu e você precisamos agir perante uma profecia. Nós precisamos agir perante a palavra de Deus, porque é exatamente isso que vai acontecer quando Jesus ouvir a palavra de ordem. Pastor, que palavra de ordem vai ser essa? A palavra de ordem do próprio Deus, quando Ele disser: vai lá buscar esse meu povo aí. Ontem na teologia a gente teve a encenação, hein? Foi forte demais aquilo, né? Eu não vou contar só para você vir para a teologia. Vou deixar esse mistério aí para você. Se você quiser saber o que foi, depois vocês perguntam aí para os alunos aí. Mas foi forte demais. Só tinha uma garrafa de água, né? E o resto foi tudo com o Senhor, né? Nós passamos o sangue. É a decisão nossa. Nós decidimos, nós agimos, nós nos levantamos. Você lembra da promessa de Jesus para Pedro, a qual Jesus disse para ele: eu vou fazer você pescadores de homens?
Isso Jesus falou lá atrás, quando chegou Atos 2, que eles estavam reunidos, receberam o Espírito, falaram novas línguas. Quem se levantou para pregar? Foi Pedro. Pedro agiu, Pedro se levantou. Ora, Deus está dando ordenanças ao povo de Israel. Quem iria libertar aquele povo? Não era o Senhor? Perante a ação do povo. Muitas coisas da minha e na sua vida, elas acontecerão quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, agirmos de fé, e o Senhor vai fazer com que as coisas cooperem para o nosso bem. Então o Senhor diz: passem, nós passamos, nós cremos, nós usufruiremos, se assim nós agirmos. Acreditar no poder do sangue de Jesus é ter fé, é ter um ato de fé. Não adianta eu e você dizermos que cremos no nome de Jesus. Eu e você precisamos agir como quem crê no nome de Jesus. Você consegue entender isso? Não basta nós dizermos: não, eu creio, Jesus é claro. E você fazer, você agir, você falar, como se Jesus não existisse para você. Daí vem muitas coisas que acontecem na nossa vida e a gente diz: sangue de Jesus tem poder. Sim, ele tem todo o poder, mas não na nossa vida, porque nós só conhecemos, nós só fazemos o que Jesus condenou na Bíblia. Me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. O sangue do Senhor está na minha casa, o sangue do Senhor está sobre o umbral das minhas portas. Nada vai me acontecer, mas eu preciso passar esse sangue. É uma decisão minha. Se você crer com a sua boca, se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração, você será salvo. Para usufruir, nós precisamos falar e nós precisamos crer, porque a Bíblia diz que o coração é a fonte da nossa vida. Do coração vêm as intenções, do coração vêm as ações. Nós falamos aquilo, a boca fala o que está cheio o coração. O corpo faz o que está cheio o coração. E se nós cremos em Jesus, todas as nossas ações, as nossas falas vão estar voltadas a Jesus Cristo. Então, muita coisa aqui nessa terra vai depender de mim e de você. A ação espiritual de Deus, é forte isso. A ação espiritual de Deus precisa de uma ação de fé terrena, minha e sua. Porque Deus já tem essa vontade estabelecida no céu, amém ou não amém? Você crê nisso? Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Deus já tem uma vontade lá em cima, mas eu e você precisamos arrastá-la lá para cá. Pastor, o que você está falando de arrastar? O reino de Deus é tomado à força. Eu e você precisamos almejar esse lugar. Você precisamos: Senhor, eu preciso disso daqui. Senhor, olha a minha situação, eu anseio por isso daqui, eu quero vencer isso daqui. Me liberta, me cura, me sara, me restaura, me transforma, me levanta, independente do que você precise. O sangue de Jesus tem todo o poder, desde que nós decidamos passar ele no umbral das nossas portas. Versículo 8, é um complemento. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Chegou a hora de experimentar. E é aqui que muita gente deixa de se alegrar. Porque muitas vezes eu e você somos espectadores só. Mas nós não fomos chamados para ser espectadores, nós fomos chamados para ser participantes.
Chegou a hora de experimentar, de provar. Porque uma coisa é olhar um banquete. Você já esteve perante um banquete? Deu até fome agora. Aquele banquete, geralmente de casamento, que é tudo minuciosamente posicionado, aquelas louças lindas, que tu não sabe se tu pode pegar, se tu pode tirar, se tu pode mexer, se tu deixa ali, se vai vir um prato descartável depois. Eu já fui em casamento que eu nem comi, porque eu não sabia se era para mexer, depois eu vi todo mundo mexendo, aí eu comi tudo atrasado. Que era tão bonito de ver aquilo. Mas uma coisa é eu e você olharmos um banquete, outra coisa é eu e você experimentarmos um banquete. E eu e você lembramos que experimentamos, não do que nós olhamos. Você lembra daquilo que você experimenta, não do que você olha. Você lembra da ação de Deus da sua vida que você experimentou, não. Irmão, se eu parar de perguntar aqui para cada um que está aqui essa noite, de uma experiência de Deus, da vida de alguém que você viu, você vai contar uma meia dúzia. Você vai começar a lembrar, nossa, uma vez eu estava numa vigília, geralmente é nas vigílias que os negócios acontecem mais, né? É no manto ali, na madrugada. Já fosse bastante vigília, né? Olha, ó. Cara do manto é assim. Que os mistérios acontecem, que a manifestação acontece. Você vai lembrar de algumas. Mas vai estar aqui, cravado, vivo, como se fosse hoje, aquilo que você experimentou. Por mais pequeno que tenha sido. Um detalhe, que para muitos é só um detalhe. Para você, fez toda a diferença. Mas não é do que você viu, é do que você experimentou. É por isso que nós fomos chamados a experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não somos espectadores, irmãos. Você não foi chamado para vir e sentar numa cadeira, não. Você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. Todos nós, eu e você, temos um lugar poderoso no reino de Deus. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Irmãos, isso é o que mais fica em evidência. Mas se não tiver alguém que limpe o banheiro, ninguém vai vir para cá. Se não tiver alguém que dê manutenção nas dependências, não vai ter ninguém para cá. Se não tiver ninguém orando pela sua vida, a hora que você chegar aqui você não vai sentir nada. Porque tem momentos na minha e na sua vida que nem orar a gente consegue. Mas é diferente quando tem alguém orando por nós. Pastor, mas eu estou visitando hoje a primeira vez. Irmão, você primeiro precisa saber que você já é fruto de oração. E só por você ter pisado nesse lugar, você já é uma resposta de Deus, de alguém que ora há muito tempo, para que Deus abençoe cada pessoa que pisa aqui, cada visitante, cada um que permanece, cada um que se manifesta, cada um que adentra por aquelas portas, em dia de culto ou fora de culto, não importa quando, porque muita coisa aconteceu nesse lugar quando não tinha ninguém aqui dentro. Mas Ele estava aqui, porque onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está. Muitas coisas aconteceram aqui quando não tinha culto, quando só tinha alguém disponível, quando só tinha alguém disponível a participar, quando não tinha só alguém olhando, mas tinha alguém que queria experimentar o que Deus iria fazer. Josimar é um deles. Foi numa sexta-feira, não tinha ninguém aqui. A gente veio limpar a igreja, na verdade. Estava indo embora, ele apareceu. O Marcão, um dia vocês vão conhecer o Marcão. O nome dele é Marcão porque ele é desse tamanho assim. Aqui de baixo, tá, irmão? Aqui de cima ele é assim.
Ele chegou aqui numa terça-feira à noite, não tinha nada na igreja, a gente estava pintando a igreja. E aquele dia Deus marcou um encontro com ele. Um cara que estava divorciado, totalmente perdido, totalmente sem destino, sem saber o que fazer. Em 6 meses, Deus restaurou o casamento dele, ele casou de novo com a mesma mulher, e a mulher dele veio buscar ele aqui em Penha, lá do Rio Grande do Sul. Ele nem precisou ir, porque é as bênçãos que correm atrás de nós, né? Então, a mulher dele veio aqui buscar ele. Um dia você vai conhecer ele, eu vou deixar ele pregar sobre a vida dele. Muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem aqui atrás, no restaurante solidário, quando não tem culto aqui. Mas tem uma porta aberta aqui na lateral aqui, onde pessoas cozinham, preparam um chuveiro, recebem moradores de rua que nem conhecemos, mas Deus conhece cada um deles. E prepara esse momento para que, se eles quiserem experimentar, a vida deles muda completamente da mesma maneira que mudou a minha e a sua. Isso é poderoso. Eu estou falando só sobre a Páscoa, só sobre Jesus, porque quem faz isso tudo é Jesus, não somos nós. Nós só estamos disponíveis. É por isso que eu digo para você, você não é um espectador, você é um participante. Pastor, como é que eu posso fazer? Irmãos, tem várias coisas para fazer. Porque você vai lembrar das coisas que você experimentou, não das coisas que você olhou. Então decida participar. O versículo 9, por favor. Não comam carne crua. Não comam carne crua. Isso não quer dizer carne mal passada. Porque tem os irmãos que não comem e faz churrasco mal passado pensando que é sangue, né? Irmão, aquele vermelhinho da carne não é sangue, é suco. Amém? Então quando você fizer um churrasco, quiser convidar a gente gosta de carne mal passada. Então você pode fazer que você não vai estar pecando. É carne crua, carne sem fogo. Amém? Você toma... Pô, irmão, fala um amém aí, irmão, fazer um churrasco para nós, irmão. Misericórdia. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Pastor, misericórdia. E aqui vem algo poderoso que nós aprendemos quando estudamos. Deus não mandou comer cabeça, perna e víscera. Deus falou para assar no fogo cabeça, pernas e vísceras, tudo. Era para assar tudo, não era para cortar a cabeça fora para assar, não era para cortar a perna fora para assar, não era para tirar as vísceras para assar, era para assar o cordeiro inteiro. Porque nós não podemos cortar nada daquilo que Deus não mandou cortar. Nós queremos muitas vezes tirar as partes indesejáveis para nós daquilo que Deus manda fazer por inteiro. Você quer ver algo simples para eu ilustrar para você? Jejum e oração. Não, pastor, eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu sou crente, quarta e domingo, eu ajudo na igreja, eu oferto, eu dizimo. Mas pastor, jejum e oração, isso para mim já é víscera. Não tem carne aí. Não é tão gostoso como comer uma costela, um lombo. Não, pastor, botar a mão na massa assim literalmente não é muito comigo. Eu gosto mais de vir para o culto, o senhor sabe como é que é. Não tem problema. Eu e você precisamos encontrar as cabeças, pernas e vísceras do Cordeiro de Deus na nossa vida, porque Deus não nos chamou para fazer as coisas pela metade. Deus nos chamou para fazer tudo, tudo. É por isso que não existe espectador no reino de Deus. Não existe. Ah, pastor, mas eu fui chamado. Sim, você foi chamado para pregar o evangelho a toda criatura e ser uma testemunha de Jesus Cristo. Você é testemunha quando você vem na igreja, você é testemunha quando você colabora na igreja, você é testemunha na sua casa, em qualquer lugar onde você vai, mas você é testemunha fazendo. Você é testemunha quando você ora, você é testemunha quando você jejua,
e tem autoridade para expulsar demônios, porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Talvez eu e você estejamos levando um pau do diabo porque não sabemos aquilo que estamos fazendo da maneira que nós devemos fazer de verdade. Eu já vi muita gente colocando a mão na cabeça de pessoas endemoniadas e dizendo: sai em nome de Jesus. Irmão, se a pessoa falou para sair em nome de Jesus, tem que sair em nome de Jesus, amém ou não amém? E quando não sai? A Bíblia nos ensina por que não sai. Um grupo de pessoas foi expulsar um demônio, expulsaram aquele demônio no nome de Paulo. Os demônios falaram: ei, esse Paulo aí que tu está falando, a gente conhece ele. Jesus também, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que eles levaram um sacode, eles levaram uma surra, saíram envergonhados. Por quê? Porque deixaram coisas de fora que necessitavam estar ali. A Bíblia diz que era para assar um cordeiro, não era para cortar o cordeiro para depois assar. Então, não tire da sua vida coisas que Deus não mandou tirar. É por isso que a Bíblia sempre está nos lembrando: volte às práticas do primeiro amor, porque no primeiro amor eu e você fazíamos tudo. A gente lia a Bíblia, a gente orava, a gente jejuava, a gente fazia obra, a gente chegava na igreja cedo, saía à tarde, não estava preocupado com o horário. Hoje começa da 9 horas, está quase na hora, 9h15, é a hora do comichão. Os irmãos estão doidos para ir embora. Não, o primeiro amor, culto acabava 10h30, 11 horas, e você não estava nem aí. Nós perdemos coisas que não deveríamos ter perdido. E o Senhor essa noite está nos alertando isso através dessa palavra. Não comam carne crua. Isso daqui é apenas um ensinamento. Carne crua é aquela carne que ainda tem sangue. E sangue na Bíblia, ela conota a vida. Então, você estava roubando aquela vida, você estava de alguma forma usufruindo de uma vida que não era sua. É por isso que não devemos comer carne crua, porque carne crua tem sangue, e sangue é vida. Nem cozida por causa dos ritos pagãos, porque Deus queria algo exclusivo do seu povo. Por isso ele disse: coloquem o cordeiro inteiro no fogo. O cordeiro inteiro no fogo. Versículo 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar, sem sobras. Sem sobra. Aproveite tudo o que lhe foi oferecido, não deixe nada para trás. Você sabe o que quer dizer isso? Gratidão. Se deliciar por inteiro. Comer aquilo, aquela refeição, experimentar as coisas de Deus por completo, plenitude. Porque é exatamente isso que Deus tem para mim e para você, se assim nós quisermos. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: sejam irrepreensíveis em espírito, alma e corpo. É completo. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, completamente, plenitude. Jesus quer isso de mim e de você. Então não faça nada e deixe pela metade. Quando Deus te der algo, faça por completo. Colossenses 3:23. Tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor. Tudo.
Não é as mais importantes, não é as mais caras, não são as mais visíveis, são todas as coisas. Se você se propôs a fazer algo, faça por completo. Se você vai usufruir de algo, usufrua por completo. Gratidão é a chave que destranca as portas do céu, irmãos. E gratidão é usufruir de tudo aqui nessa terra, tudo que Deus tem nos deixado, nosso chamado, nosso ministério, nossos dons. Como é que está aí essa parte da sua vida? O que você tem feito com os dons que Deus te deu? Você lembra do ensinamento de Paulo a Timóteo? Não negligencie os dons, Timóteo, que há em você. Não negligencie. Não negligencie. Não faça pela metade. Não negocie, não barganhe. Faça por completo. Combati um bom combate. Encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Fiz tudo que eu tinha que fazer. Jesus nos ensinou isso na cruz do Calvário, quando Ele disse: está consumado, está feito. Foi completa a obra de Jesus, foi por completo. E então nós chegamos no versículo 11, que eu queria ter chegado domingo, que foi o versículo que nós lemos no início do culto. Ao comerem, depois de comer, você não vai tirar aquela pestana depois do meio-dia. Estejam prontos para sair, a Bíblia diz. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Aquilo que Deus tem preparado para você, Ele quer que você faça apressadamente, sem demora. Deus não está falando para fazer rápido, porque uma coisa é você fazer rápido, outra coisa é você fazer com agilidade. É bonito você ver alguém trabalhando que tem agilidade, mas é deploroso quando você vê alguém trabalhando com pressa. É ou não é verdade? É bonito você ver alguém que domina, alguém que tem experiência, alguém que maneja bem os instrumentos e de uma forma tão rápida que você diz assim: meu Deus, é impossível fazer isso. Isso dali não é pressa, nem rapidez. Não é. É agilidade. Já a pressa nos atrasa. Eu odeio pressa. Odeio. Porque em 99% das vezes a pressa é algo que terá que ser feito mais de uma vez. E vai demorar mais do que se não fosse feito com pressa. É ou não é verdade? Só acontece comigo ou com você já aconteceu também? Tu está com pressa, passa a mão na chave do carro, entra dentro do carro, liga o carro. Meu Deus, esqueci o celular. Volta lá dentro de casa, pega o celular. Volta dentro do carro, senta, liga o carro de novo, porque você desligou, né? Porque a gasolina está cara. Bota o celular no carro. Meu Deus, esqueci o cartão. Vou no banco, esqueci o cartão. Volta lá dentro de casa, pega o cartão. Vai para dentro do carro de novo. Meu Deus, eu trouxe tudo, esqueci o filho, ia deixar o filho em casa. Volta lá, pega o filho. Você já viu? Pressa cansa, pressa fadiga, pressa estressa, pressa demora. Pastor, pressa demora? Sim, pressa demora. Porque você vai fazer repetidas vezes aquilo que sobriamente você faria uma vez só. A pressa é inimiga da perfeição. Livro de Maicon, capítulo 1, versículo 10. Eu não gosto, irmão.
Quer ver eu ficar possesso? É eu vendo alguém fazer alguma coisa com pressa. E tu sabe quando alguém está fazendo alguma coisa com pressa, porque aquela pessoa está toda atrapalhada. Nem ela sabe o que ela tem que fazer. E tu está vendo aquilo ali e está dizendo, meu Deus do céu, eu não acredito. Isso vai dar errado, vai ter desperdício, vai demorar. E agora eu vou ter que orar, porque se eu não orar, eu vou pecar contra o meu irmão. Então não tenha pressa. Seja ágil. Esteja atento. Pastor, como é que eu sou ágil? Estar atento a cada detalhe daquilo que Deus está falando para mim e para você. Porque existem momentos na nossa vida, irmãos, que não vai dar para a gente pegar a Bíblia e dizer assim, irmão, peraí, eu preciso dar uma olhada aqui no meu estudo, espera só um pouquinho que eu vou ver aqui alguns versículos. Não, vão ter situações na minha vida que vai ter que ser de bate-pronto. Quem joga bola vai entender, aquela bola que vem quicando assim, tu só dá... Não dá tempo de matar a bola, de olhar a jogada, não dá, porque tem muito inimigo. Os adversários já estão vindo. E se tu demorar para agir, tu vai ser tragado. Por isso que eu e você precisamos estar atentos a tempo e fora de tempo. Foi mais um ensinamento poderoso da vida de Paulo para Timóteo. Podia ser uma menininha assim para nós de novo. Não? Pega aí, irmã. Eu estou doido para ter uma menina lá em casa. E Deus me manda um marmanjo desse daí. Vamos voltar para cá, irmão. Vão ter momentos na minha e na sua vida que uma vida vai depender de uma palavra de Jesus na minha e na sua boca. E se eu e você não tivermos nenhuma palavra de Jesus, o que nós vamos falar? Deus te abençoe, irmão. Irmão, todo mundo fala isso. Mas quando você olha dentro dos olhos da pessoa e sai um versículo da sua boca que Jesus Cristo disse, aquela pessoa vai olhar, parar e olhar para você. Porque você está sabendo o que você está fazendo, e você está fazendo apressadamente. Orar. Senhor, e começa a suar frio, e começa a tremer, e as palavras não saem. Por quê? Porque quer fazer com pressa, mas não tem agilidade. Por que não tem agilidade? Porque não ora, porque não treina. Paulo disse a Timóteo, esteja preparado, tempo e fora de tempo. Pregue o tempo todo. O bispo costuma dizer para nós pastores, a geladeira que somos nós precisa estar cheia sempre. Quando alguém abre, tem que ter comida. Se alguém pergunta algo para você, se alguém precisa de algo de você e abrir a geladeira do seu coração, ela precisa encontrar alimento ali dentro. Porque não adianta nós dizermos que nós somos uma árvore linda, bela e formosa e dizer que temos frutos e Jesus olhar para nós e só ver folha. O que Jesus vai fazer com a gente? Seque. Você lembra da figueira? Que de longe Jesus disse, uau, meu Deus, encontrei comida. Chegou perto, não tinha nada. Seque. Tu está enganando as pessoas. Tu está dizendo uma coisa e sendo outra. Não tem nada em ti. Seca. Nós precisamos estar preparados. É por isso que é pão sem fermento. Não dá tempo de esperar o pão crescer. E o pão leveda, o pão cresce, o pão incha. Jesus disse para os seus discípulos, cuidado com os fermentos dos fariseus. Jesus disse para eles. Por quê? Porque esse fermento dos fariseus faz o quê? Você já viu um baiacu em ação? Você é da Penha, você nunca viu um baiacu? Aquele peixe que incha assim? Ele até que ele incha rápido. Mas ele mostra algo que não é, porque ele só enche e logo já... É só para assustar. É só para passar vergonha. Então esteja pronto para sair.
Quando Deus te der uma palavra, esteja pronto. Faça apressadamente, faça com agilidade, com destreza. Por quê? Porque quanto mais coisas você fizer para o Senhor, mais pedras terão na sua coroa. Deus te deu uma missão. Quando você acabar essa missão, o que vai acontecer com você? Vai ter outra. Quando você acabar outra, o que vai acontecer? Vai ter outra. Quando você acabar, vai... Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo a parábola dos talentos para você. Que aquele que ganhou 5 talentos, a Bíblia diz que ele saiu como? Apressadamente ele saiu. O que ganhou 5 talentos, a Bíblia diz que ele saiu apressadamente. Por quê? Porque ele tinha muita coisa para fazer. Então você decide. É você que decide. Pastor, mas como eu sei que Deus me deu 5 e não me deu 2? Você não sabe. Você se move como quem recebeu. Isso é top isso, hein? Você olha as pessoas e diz: ei, esse daí recebeu 5. Olha só, é uma virada, uma bola de fogo. Tá igual o Mateus falou, batendo carteirinha na igreja. Aí depois eu expliquei para ele: aqui no sul bater carteira é coisa feia. Aqui a gente diz bater ponto. Mas eu entendi, bater carteira é estar todo dia. Você olha as pessoas, você fica impactado. Meu Deus, mas como ele faz isso? Ele está na banda, ele toca, ele prega, ele cuida do data show, ele faz oferta, ele faz tudo. Eu estou multiplicando. E a minha grande vontade é que você multiplique ao máximo também. Porque vai chegar um dia que o nosso Senhor vai voltar. E Ele vai prestar contas conosco. Aquele que um dia nos justificou, vai vir nos julgar. O cordeiro que um dia nós sacrificamos, um dia vai vir como um leão. Ele morreu como um cordeiro, mas vai vir como um leão, o leão da tribo de Judá. E é eu e você que decidimos como nós vamos estar perante Ele. É por isso que eu decidi esmiuçar essa palavra. É por isso que os cultos de quarta são mais... Pode deixar assim, irmão. Pode deixar assim. É por isso que os cultos de quarta, eles são mais ensináveis. Porque nós usufruímos daquilo que nós aprendemos. Nós nos tornamos ágeis conforme o nosso treinamento, a nossa habilidade, aquilo que nós fizemos todos os dias. Você quer ser um perito na palavra? Leia a palavra todos os dias. Você quer ser um perito em oração? Você quer ser um perito no poder de Deus? Ore todos os dias. Você quer ter muito poder? Jejue frequentemente. Eu e você decidimos aonde nós vamos depositar a nossa habilidade. O que tem valor para nós? E isso é a Páscoa do Senhor. Não é chocolate, não é coelhinho. É o sacrifício do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E eu e você usufruímos dessa verdade que aconteceu por volta de 1460 a.C. Nós estamos usufruindo disso até hoje. 3.500 anos, mais ou menos. E isso é uma verdade poderosa, viva e transformadora até os dias de hoje. E você é uma prova disso. De que esse sacrifício funcionou e funciona até nos dias de hoje. Amém? Você crê nisso? Então se coloque de pé, por favor.